Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Feliz Ano Novo! E hoje eu tô completando 14 anos, é meu aniversário, e por isso eu decidi fazer uma lista com 14 livros para ler com 14 anos. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bom, o primeiro livro, que é o que eu quero ler com 14 anos, é Fahrenheit 451. Esse livro eu ainda não tenho ele físico, mas eu já tenho vontade de ler ele há um tempo. E assim, eu sei pouco da história. Eu sei que é uma distopia onde os bombeiros, em vez de apagar os incêndios, eram responsáveis por incendiar os livros. E isso já me deixou muito curiosa para ler. Bom, o próximo era para eu ter lido já ano passado, mas eu não consegui e ficou para esse ano, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Ano passado eu li Quincas Borba e Memórias Póstumas. Eu gostei muito das duas obras e por isso eu decidi ler Dom Casmurro esse ano e provavelmente vai ser um dos primeiros que eu vou pegar para ler. Eu estou bastante ansiosa para ler esse livro. E o próximo é O Fantasma da Ópera, que também tinha ficado pro ano passado, que eu queria ler ano passado, mas acabou ficando para esse ano. E já tem bastante tempo que eu tenho vontade de ler esse livro, ainda mais quando veio essa edição linda do Clube de Literatura Clássica. E eu espero gostar bastante. Eu sei que aqui nessa história vai ter um fantasma que vai amaldiçoar um dos camarotes do ópera e vai se apaixonar por uma atriz ou uma cantora, algo assim. E me deixou com bastante curiosidade para ler esse livro também. Já faz um tempo que eu quero começar a ler Victor Hugo. E me recomendaram começar com o Corcunda de Notre Dame. E eu decidi que eu quero ler esse ano, então, já o Corcunda de Notre Dame, ler com 14 anos. E me falaram que essa história é bem triste. Então, eu espero que dê pra ler esse ano, eu quero muito ler esse ano. E vamos ver, né? Provavelmente eu vou gostar bastante, eu sinto isso já. Esse livro aqui, na própria atrás já está escrito que é uma leitura perfeita para fãs de Jane Austen e Charles Dickens, e são um dos meus autores favoritos. E por isso eu decidi pegar para ler esse ano ainda Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Não sei se é assim que fala o nome dela. Mas esse livro é um romance entre uma mulher rica do campo, eu acho que é isso, e um homem da indústria, da cidade, assim. Eu sei pouco sobre esses livros que eu tô falando, porque eu ainda não li. E eu espero conhecer mais depois, né? E talvez trazer resenhas pro canal quando eu ler esses livros. Então, Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, vai ser provavelmente uma das minhas leituras esse ano. Esse aqui eu já tinha que ter lido, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, que é um livro curto, e que depois, futuramente, eu pretendo ler, talvez ano que vem, o Guerra e Paz dele, que tá aqui atrás. E eu queria começar pela Morte de Ivan Ilitch. Dizem que esse aqui é um livrinho muito bom, daqueles livros pequenos que ficam marcados, e eu tô muito curiosa pra ler. Vou confessar que eu já comecei a dar uma lida nele, e fiquei bem interessada, e logo pretendo lê-lo. O próximo livro é Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse livro estava na minha lista de livros do ano passado também. Assim, a maioria dos livros que estão aqui era para eu ter lido no ano passado, não deu tempo e ficou para esse ano. E eu preciso ler esse ano. E eu quero começar a ler Érico Veríssimo, ele é meu conterrâneo também aqui do Sul. E tenho muita vontade de conhecer a escrita dele, para depois também poder ler O Tempo e o Vento, etc. Esse aqui foi o primeiro romance de sucesso dele, né? E o próprio Érico disse que não gostava muito, mas muita gente fala bem, então eu quero começar a ler Érico Veríssimo por Olhar os Lírios do Campo. Esse aqui é meio grande, meio pesado. Eu tô falando de David Copperfield, que eu não tenho certeza, mas eu pensei bastante em colocar esse livro nessa lista, por causa do tamanho, né, do Charles Dickens. Esse aqui, o próprio Charles Dickens dizia que era o livro que ele escreveu, que era o livro favorito dele, né, um dos filhos favoritos dele. E por isso,
o Charles Dickens escreveu coisas maravilhosas, como Oliver Twist, que eu já li, e Uma Canção de Natal, que eu também já li. Esses foram os únicos que eu li desse autor. E eu tenho muita vontade de conhecer mais a escrita dele, porque nos dois que eu li eu me apaixonei. E David Copperfield, eu vou ter bastante da escrita dele para acompanhar. Então, muito provavelmente eu vou ler esse ano, se tudo der certo, e vai ser provavelmente o Calhamaço que eu vou ler esse ano, porque, puxa, é pesado. E esse eu quero ler muito com 14 anos. Um mais levinho agora. O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Dizem que esse daqui é um dos melhores da Agatha. E eu só por isso já fiquei muito curiosa para poder ler. Porque eu gostei bastante de ler a Agatha Christie no passado. Eu conheci a escrita da autora e gostei muito. Eu li uns 7 livros dela no passado. E gostaria de continuar lendo bastante. E o Assassinato de Roger Ackroyd é uma das recomendações que mais fazem de Agatha Christie. E por isso eu pretendo ler esse ano com meus 14 anos. Esse aqui eu tenho que confessar que eu já comecei a ler. Eu tô falando de Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu já tinha me comprometido ano passado de ler mais livros da Jane esse ano. E Razão e Sensibilidade foi o primeiro assim que eu peguei. E tá sendo a minha segunda leitura do ano. E eu tô gostando muito. Mas eu vou terminar com 14 anos. Então, assim, conta como um livro que eu quero ler com 14 anos. E vai ser o primeiro da lista que eu vou conseguir finalizar. Mas até agora eu tô gostando muito, principalmente da Eleanor, que é a personagem que mais me cativou assim nesse livro. E eu tô muito ansiosa pelo final. Bom, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Dizem que é um livro muito sensível, né? Que vai acompanhar a história de crianças, se eu não me engano, que passam por muitas dificuldades. E eu quero muito conhecer, eu quero mais ler literatura brasileira também, eu li muito pouco, pouquíssimo eu li, e Jorge Amado é um dos que vai entrar pra minha lista e eu quero muito ler esse ano, e eu preciso ler com 14 anos. Bom, todos os livros que eu vou falar agora, eu ainda não tenho eles físicos, como O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas eu já comprei, ele só ainda não chegou, e O Senhor das Moscas eu já queria ter lido. E dizem que eu sei da história é que são crianças numa ilha e que elas vão ter que sobreviver sozinhas. Só que pela falta de alimentos, etc., elas vão ter que passar sobrevivendo de formas precárias e dizem que é um livro muito cruel, assim. Eu tô bem curiosa pra ler ele e daqui a pouco ele deve chegar e, assim, logo que ele chegar eu já quero começar a minha leitura. E eu quero muito ler com 14 anos. Além disso, tem Romeu e Julieta, do William Shakespeare, que o Shakespeare eu tenho muita vontade de conhecer a escrita, por serem um dos maiores escritores de literatura do mundo, né? Um dos mais conhecidos também. E por isso, já faz um tempo que eu quero ler alguma coisa de Shakespeare, e eu decidi começar por Romeu e Julieta. E daí esse ano eu já vou aproveitar, assim, já vou ler. E eu tô muito curiosa para conhecer, até porque eu nunca li muito de peças teatrais e eu tenho interesse em conhecer mais sobre. E O Alto da Compadecida também entrou nessa lista de livros que eu preciso ler com 14 anos. Pelo mesmo motivo também, vai ser um dos livros que vai ser as minhas leituras paradidáticas, então eu vou ter que ler. E eu gosto muito do Ariano Suassuna, eu já olhei vários vídeos dele no YouTube e eu acho ele muito engraçado. Eu tenho certeza que a escrita dele vai ser tão cativante como ele era. E eu tenho muita vontade de ler. E O Alto da Compadecida, com certeza eu vou ler esse ano, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha lista dos 14 livros para ler com 14 anos. E eu espero que eu consiga ler todos eles esse ano. E além disso, eu vou deixar todos os links desses livros que eu comentei aqui embaixo, para se vocês se interessarem e quiserem comprar. Provavelmente resenhas desses livros vão sair no canal, conforme eu for lendo. E até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigada e até logo!